Beleza, então. Pode começar? Então tá ótimo. Boa tarde aí, gente. Obrigado por me receber. Boa tarde, câmera. Boa tarde. Tudo bom? Pra quem tá atrás da câmera também. Tá legal, então. Com essa palestra, o objetivo é a gente abordar um pouquinho, né, a parte de negócios de game, né? E aí o jeito que eu fiz isso foi contando uma historinha, que é a história que eu mais conheço, que é a história da minha vida, porque é a que eu mais conheço e eu acho que com os erros que eu tive, de repente pode agregar pra alguém, né? Vai que ajuda. Então tá, não é só entretenimento, é negócio. Meu nome é Alexandre. Quem eu sou? Aqui tem um pouco de formação, né? Sou mestre lá na UFBC de Ciência da Computação. Agora eu estou atuando como professor na faculdade do Sebrae, a escola, a ESE. Estou há 15 anos no mercado de trabalho, sendo que 5 em games, fundador da HTW Games, mas o motivo pelo qual eu estou falando aqui é isso aqui. Eu sou faridor da HTW Games e é essa experiência que eu queria contar para vocês. Aí eu ia começar fazendo uma pergunta, né? De quantos milhões de dólares você já fez com o seu jogo, né? Eu peço em milhões, por favor, porque as coisas de 100 mil aí não interessa, né? Nada de milhões. Boa, eu fiz menos. É isso. Mas estou aprendendo. Aqui, ó. Quais são os tópicos, né? Então, tem um sonho, uma desilusão, que eu acredito que deve ser algo que muitos de vocês passam, né? Naquele negócio, poxa, eu vou ter uma empresa de jogo, né? Eu vou ser feliz o resto da vida e vou fazer um jogo milionário, né? Aí tem a desilusão, que talvez vocês já conheçam também. Tem a parte da reinvenção, que é algo muito importante, né? Onde a gente aprende com os nossos erros e cresce. E o aprendizado que a gente tira disso tudo, né? Então vamos lá. Sonho e desilusão. A gente começou, né, a HTW Games na indústria de jogos com um jogo focado para entretenimento, que chamava Trunks World, né, e começou muito bem, né, na verdade, porque a gente nunca tinha feito nenhum jogo, a gente resolveu fazer esse, era um jogo inclusive pro Kinect, na época que foi lançado mesmo o Kinect, né, do Xbox One, aquele Kinect novo, e o jogo foi bem pra caramba, porque ele acabou sendo campeão do Imagine Cup em 2015, na etapa nacional. Eu não sei, vocês conhecem Imagine Cup? Da Microsoft, isso, né? Só contextualizando, né, pra quem não conhece, Imagine Cup é uma... Até onde eu sei, ela é a maior competição de tecnologia para estudantes do mundo em termos de prêmios, né? Hoje em dia, o primeiro lugar ganha $100 mil, algo do tipo, que é patrocinado pela Microsoft, sem contar as viagens que você faz, né? Então eu recomendo muito, inclusive, se eu não me engano, as inscrições... É uma competição anual, então vocês podem participar, né? Talvez vocês possam até participar com os jogos que vocês estão fazendo, né? O pessoal aí da câmera. As inscrições, se eu não me engano, dá uma olhada lá, joga Imagine Cup do Microsoft, acho que vão até final de janeiro de 2020. Então acho que é um negócio bem válido, assim, né? Enfim, né? Aí a gente fez esse jogo aí, ficou legal, ficou funcional, a gente foi campeão, os irmãos Pelogo jogaram, fizeram várias entrevistas, né? Tipo, pô, agora vai, né? Não tem o que dar errado, né? Obviamente que se fosse isso eu não tava aqui falando com vocês, né? Não foi. Por vários motivos, o jogo, assim, né? Quando a gente fez o protótipo, explodiu, era uma coisa, né? Mas quando a gente foi colocar o jogo pra publicar mesmo, aí tem problemas que vocês nem imaginam, assim, né? Que a gente não imaginava, pelo menos, né? Principalmente o nosso caso, né? Como era um jogo do Kinect, né? A gente teve muito problema na conversão, né? Então, não rodava nas plataformas. A Microsoft queria que a gente gerasse naquele UWP, que é o executado universal deles, né? Só que, como usava o Kinect, e aí o WP tinha que rodar em celular, tinha que rodar um monte de coisa, não fazia sentido, não conseguia rodar, e a gente não conseguiu SDK, e aí depois a gente foi perdendo o suporte, enfim, a gente teve que abandonar o jogo, né, do jeito que ele tinha sido projetado, né, e aí foi a nossa primeira desilusão, né, que a gente tava lá no topo, né, a gente achava que tava, e aí, poxa, não estamos mais, né, o que a gente vai fazer agora, né? Aí acontece a parte da reinvenção, né? O que aconteceu? A gente tinha um jogo que não sabia direito o que fazer com ele, um jogo até que divertido, não dava pra publicar, né? Só as pessoas que tinham o Kinect podiam jogar, que já não era um mercado grande, a gente não conseguia publicar pro Xbox, né? O que a gente ia fazer então, né? Aí aconteceu que eu tinha uma amiga que há muito tempo ela tava falando, né, poxa,
usa esse jogo pra... Ela trabalhava com marketing, né, na empresa, né? Pô, traz aqui, leva na feira, o pessoal vai curtir, né? Não, esse negócio é chato, não quero, né? Quero fazer o jogo pra publicar no Xbox, divertir as pessoas e tal, né? Bom, quando a gente quebrou foi uma boa coisa, porque aí eu falei, bom, tudo bem, né? O que você tava falando nesse negócio da feira aí mesmo, né? Então a gente deu ouvidos a ela, né? E aí que começou a coisa a rodar de verdade, né? Porque aí eu senti que a gente caiu no mundo real, né? E o mundo real, ele não necessariamente é aquele sonho, né, que você tem na cabeça, né, que você vai fazer o jogo, vai publicar. Aquela velha história clichê, né, de você faz o jogo pra você mesmo e aí acha que as pessoas vão comprar. Não funciona assim, né? Só que engraçado que por mais que a gente fale, parece que continua, né? Mas enfim, aqui pelo menos é um exemplo real, né? Do que eu fiz, né? Do que eu sofri e do nosso time inteiro, né? Inclusive, né? E a gente catou e colocou esse jogo pra rodar lá no stand. E aí foi legal pra caramba, né? As pessoas se divertiram, deu super certo, assim. Essas fotos são de uma feira lá de veterinária, né? Que ela trabalhava com marketing para veterinário. Lá em Recife, né? Chama Clivepa. E é uma coisa que a gente nem pensava, né? Falava, poxa, mas a gente trabalhava com o jogo, como é que a gente foi cair em veterinária, né? Mas aí era a aplicação do jogo. E aí é que a gente começou a abrir um pouco a nossa cabeça, que o jogo tem toda a parte técnica, né? Que é onde a gente trabalha, mas tem aplicação. E a aplicação não só não precisa ser, né, no meio de entretenimento, como geralmente não é, né? O jogo, assim como todos os outros aparatos tecnológicos, né, que a gente vê hoje em dia, né, realidade virtual, realidade aumentada, nós como desenvolvedores, talvez até pela nossa paixão, isso é bom, né, a gente acaba vendo isso como um fim, só que não um fim, é um meio, né, e é isso que a gente precisa, né, um meio para quê, né? Basicamente, quem você vai ajudar, acho que essa é a palavra, né, quem você vai ajudar fazendo isso, né? Isso é a lógica mais antiga de mercado do mundo, né? Você contribui com a sociedade, com o seu conhecimento, só que você não contribui para ajudar você mesmo, você contribui para ajudar outra pessoa. E assim as outras pessoas contribuem com você te ajudando, e aí inventaram o dinheiro, que é uma forma padronizada para isso, né? Que é um negócio tão básico, né? Mas a gente acaba esquecendo, né, quando faz o jogo, né? Então, quando isso aconteceu, aí parece que a gente voltou nesse modelo básico e tipo, poxa, é assim que funciona o mercado, né? E aí... aí quem ajudou bastante nessa reinvenção, inclusive, foi o Sebrae. Aí é mais um órgão que eu recomendo, né? Não só a faculdade, né? Como eu tinha comentado lá no início, mas o próprio Sebrae, né? A gente foi incubado pelo Sebrae. Foi em 2018. Enfim. O que a gente começou a ver com o Sebrae, né? A gente começou a encarar esse nosso produto como algo que pode ajudar no negócio, né? Vocês já ouviram falar desse quadro aqui do negócio, dos stakeholders? Não? Bom. Tá bom, deixa eu botar. Esse quadro, ele mostra a interligação entre vários atores de um determinado mercado que você quer entrar, né? Então, geralmente, quando a gente faz um jogo, a gente cata e faz, vou fazer o jogo e vou entrar no mercado. Né? Que mercado? Para divertir as pessoas. Poxa, só que não funciona bem assim, né? Por exemplo, quando a gente fez esse jogo para veterinária, a gente entrou, que era esse de desenvolvimento de produtos para ajudar no pessoal do marketing, né? E a gente percebeu que já existia toda uma cadeia de pessoas que faziam coisas parecidas com isso, né? Os stakeholders, né? As pessoas que estão envolvidas, né? Então, olha só, aqui não sei se dá para ver direito lá na imagem, né? Mas aqui em cima tem lá, no topo tá as empresas com grandes marcas, né? Que é o pessoal que quer desenvolver. Aí, à direita aqui tem os desenvolvedores de games, que no caso somos nós, né? Do outro lado tem as agências de marketing, né? Por exemplo, beleza, como que a gente vai entrar nesse mercado? Tudo bem que aí nesse caso específico eu tinha uma amiga que pegou e colocou e foi simples, né? Mas quando a gente quis transformar isso num negócio, aí foi diferente. Porque já existiam agências de marketing que faziam isso, né? E aí, né, qual que é o tipo de relação que você quer ter com eles? Você vai ser concorrente? É uma opção. Mas você tem que saber que elas já estão no mercado há muito mais tempo, né? E por mais que elas não façam um jogo com o Kinect, elas fazem outras coisas que vão fazer o que o seu jogo com o Kinect está fazendo, que no caso é entreter a galera, né? Trazer mais gente pro stand.
né? Agora, você pode ser parceiros, né? Você pode entrar nesse mercado como fornecedor de tecnologia para essas empresas, né? Você vê que tem ligações entre todos os stakeholders, né? Embaixo são as feiras e eventos, né? Então, existem outros atores, né? Nesse mercado específico, é o pessoal que organiza a feira, né? Então, tipo, qual que é a relação que você vai ter com essas pessoas, né? E existem, por exemplo, que a gente mapeou aí, games arcade, né? Por exemplo, o pessoal quer colocar um jogo, beleza. Por que eles vão te contratar para você desenvolver o jogo do zero se eles podem pegar uma máquina de arcade e colocar lá, né? Qual que é o diferencial, né? Por que você está nesse mercado, né? Então, é toda uma nova programação, só que é uma programação de como você vai entrar nesse modelo de negócio. E isso é uma coisa que vai mudando, né? Conforme o tempo vai passando. Mais uma coisa legal que o Sebrae fez a gente pensar é isso aqui, o mapa de empatia. Vocês já ouviram falar desse mapa? Tá, bom, eu vou passar bem rapidamente, né, caso alguém não conhecia, né? É isso, é você entender, você ser empático, né? É o mais básico de tudo, né? Você vai ajudar alguém. A primeira coisa que você tem que ser é ser empático com essa pessoa. Você tem que entender de verdade o que ela realmente precisa, né? E aí a gente criou um mapa de um publicitário, né? Alguém que estava trabalhando com o marketing, né? Na parte de cima do mapa é o que a pessoa Deixa eu começar pela direita. Na parte da direita é o que ela vê, né? Então, ela tá lá na feira, ela tá vendo aqui um baixo engajamento do produto, as mesmas soluções a todo tempo, né? O visitante é atraído pelo brinde, de repente quando você quer dar um brinde, né? Que é algo que vai atrair pro stand, mas pega o brinde e vai embora, né? O que ela ouve, né? O que ela ouve é assim, poxa, aquela pressão de cima, né? O chefe dela falando, pô, essa feira aí não tem nada a ver, vocês estão fazendo, tá um custo alto, mas não tá atraindo cliente, então ano que vem não vai ter, e se não tiver, no tempo que você tá aqui na empresa, né? Então toda essa pressão, né? Então, imagina, ela vê isso, ela tem isso tudo de pressão, como que o cérebro dela trabalha, né? Processando isso tudo. Aí a parte de cima, né? O que ela pensa e sente. Então você tem que tentar entender o que essa pessoa sente, para você conseguir fazer uma solução para ela. Ela vai sentir algumas coisas aqui, né? Então, no caso aqui a gente colocou, qual a melhor forma de apresentar o produto, o serviço, né? Preciso reverter os visitantes e consumidores, né? E ela pensa isso e ela vai agir de alguma forma, que é a parte de baixo. O que ela fala e faz. Então, aqui, ó, utiliza algumas soluções já existentes, que é o que estava disponível para ela no caso, que é a entrega de brinde, algum arcade, alguma coisa do tipo. Só que ela vai agindo dessa forma, e aí o que a gente precisa entender é que, assim, não vai ser 100% efetivo. Ela vai ter algumas dores, né? E as dores estão aqui na parte da esquerda embaixo lá, né? Que no caso soluções diferenciadas exige uma busca de parceiros não presentes na minha rede, né? Então, poxa, eu quero colocar alguma coisa nova, mas eu não sei direito o que, né? A gente conseguiu mapear isso através dessa minha amiga, né? E depois fomos fazendo empiricamente para outras pessoas. E finalmente, quais são as necessidades dessas pessoas, né? Então, precisa aumentar o engajamento dos visitantes, o projeto precisa ser visível. Por que isso é importante? Porque se a gente não faz isso, como é que a gente vai ajudar essa pessoa se a gente nem sabe o que ela quer, sabe? Pô, a pessoa precisa de uma caneta azul, aí você faz uma caneta vermelha, sabe? Fala, não, usa a caneta vermelha, porque, bom, não, ela precisa da caneta azul. Só que o problema é que às vezes nem ela sabe que ela precisa da caneta azul, né? Mas aí que tá, você como um desenvolvedor de games, você tem que fazer essa tradução, né? De qual é a dor que ela tá sentindo e saber entregar o produto certo. Que é, inclusive, a próxima etapa, né, eu vejo esse quadro aqui, né, da proposta de valor e segmento de clientes, justamente como fazendo essa tradução, né? Então, de um lado, lá onde você tem aquela bolinha aí, né, é o cliente representado, né, com as suas dores, as suas necessidades, né, e como que você traduz isso num produto, né? Que tem aqui um monte de coisa escrita, mas enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Eu acho que vocês pegaram a ideia, né? Como fazer uma tradução boa de uma necessidade para um produto que você entrega. Inclusive depois, se vocês quiserem esses slides ou algo do tipo, vocês pedem eu mando, tá? Não tem problema, tá? Aí, a gente passa para essa última coisa aqui, que gigante, do Canvas. O Canvas ele já é um pouco mais conhecido, né? Vocês já ouviram falar? Então tá bom. O Canvas, eu também não quero ficar falando com muitos detalhes, né? Mas o que eu vejo do Canvas é algo do tipo... É um quadro para mapear o fluxo de
dessa tradução toda aí, né, que você vê. Você entra uma dor de cliente, você traduz em valor de produto, e aí ela vai se transformar em receita. Ó, percebe que lá no meio do Canvas, né, eu tô olhando para baixo porque tá replicado aqui, eu tô vendo no computador aqui, tá? Lá no meio do quadro tem um negócio escrito oferta de valor. Esse é o mais importante, que é o que eu mais vejo o pessoal, né, que vai lá no Sebrae, né, principalmente esse pessoal de games, e pergunta assim, qual que é a oferta de valor, né, do seu modelo de negócio, né? Aí o pessoal já começa, é um jogo, plataforma que blá, 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 blá. Não, cara, isso não é oferta de valor, isso é um produto, é diferente, sabe? Oferta de valor é o que o seu jogo, plataforma, que blá, 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 faz para resolver a dor do cliente, né? Esse aqui eu vou ler que eu acho que é um pouquinho mais importante para o resto do entendimento, né? Então, olha só, no nosso modelo de negócio, o que a gente fazia? Fazia esses jogos todos aí, né, para publicidade. Mas a oferta de valor era aqui, ó. Aumentar a visibilidade do stand de empresas expositoras em feiras de conferência através da diversão de visitantes. Outra proposta de valor. Fazer com que os visitantes gravem a marca, né, o branding, serviços, produtos da empresa expositora através de uma experiência intensa e interativa. Mais uma proposta de valor. Melhorar o bom humor dos visitantes. Por que melhorar o bom humor? Né? Porque aí facilita a interação desses visitantes com os vendedores, que é o objetivo do pessoal lá do marketing, né? E vai acabar vendendo mais. E oferecer dados de visitantes. Então, ainda tinha mais um valor que a gente conseguia colher os dados, né, das pessoas nas filas e aí depois, claro, tem o consentimento, né, tem todo esse trabalho, mas aí a gente podia fornecer os dados depois, né? Então, você vê que aqui nessa oferta de valor não tem nada de desenvolvimento de jogo, né? É o porquê que esse jogo existe, é basicamente isso. Aí, se você passar ali para o seu lado esquerdo, né, do Canvas, você vai ter mais 3 painéisinhos na parte de cima, que é o relacionamento com clientes, segmentos de clientes e canais, né? Então, basicamente, o que é, né? Os segmentos de clientes são quem são os seus clientes, né? Então, para quem você vai trabalhar? Aqui, no caso, é empresa de qualquer porte que pretende expor seus produtos, né? Enfim, é a empresa que vai contratar a gente, né? A gente se transformou num B2B. Como que funciona o relacionamento com eles, né? Então, aqui tem algo do tipo, assistência pessoal, cada cliente tem acesso direto aos nossos representantes durante a criação e desenvolvimento do game, tem a cocriação, né? Então, aí que começa o valor, né? Que é aquela pergunta que a gente tinha feito no começo, né? Qual que é a diferença, então, do cara colocar um arcade e colocar o nosso jogo, né? O nosso jogo tem a cocriação, né? Então, a gente vai desenvolver um jogo que representa os valores daquela empresa, né? Então, isso é o valor. E, na verdade, assim, essa cocriação é um tipo de relacionamento que gera valor para o nosso modelo de negócio. Coparticipação no jogo, os canais, né? Então, como que você vai chegar para essas pessoas? Isso é importante você mapear, né? Geralmente, para desenvolvedor de jogo, o canal vai ser algo do tipo a Play Store, né? Ou se não, uma comunidade no Facebook. Tem esses que são padrões, né? No nosso, que era a própria feira, né? Uma feira que a gente expunha, um jogo, já servia como uma fonte para você passar e fazer atrair os clientes, né? Por exemplo, se a gente estava lá expondo um jogo, mas vinha mais alguém da empresa, a gente falava, essa outra pessoa ia chegando nos outros stands e falando, você não quer jogar lá, conhecer o nosso trabalho? Então já vira um canal, né? Então a gente fazia virar mais fácil o fluxo, né, para encontrar os clientes. Aí do outro lado aqui do Canvas é a parte do que você gera, né? Então, atividades-chave, aí sim é o seu jogo, né? O que você vai fazer. Vou desenvolver jogos, blá, 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 blá. Com que recursos? Que é a partezinha de baixo ali, ó. Você vai precisar de um time de desenvolvimento, você vai precisar de um local, você vai precisar de energia, enfim, você mapeia tudo isso aqui. Parceiros-chave, né? É uma coisa também que a gente sofreu bastante, que a gente achava, não, vamos fazer tudo sozinho, né? Não precisa de parceiro. Sempre tem parceiro, cara, não tem jeito, né? No nosso caso, quem eram os parceiros? Algumas empresas de marketing, algumas outras empresas de desenvolvimento de jogo, porque às vezes, sei lá, vinha muita demanda, o que você fazia, né? Tinha que passar a demanda para outros, né? Então você precisa de empresas. Empresa de aluguel de projetores, porque às vezes a gente precisava expor em várias feiras ao mesmo tempo. E aí, né? Então tem que fazer parceria com quem te aluga equipamento para quando você precisa, né? Isso tudo ajuda na escalabilidade do seu negócio.
Então, pegando o fluxo do mapa, ó, você constrói aquele negócio com o lado esquerdo, né? O seu produto, gera valor ali no meio e manda o valor para pro pessoal ali mais da esquerda, né? Direita, meio esquerda. Aí, se você for aqui para baixo, mais para estrutura de custos, aí você mapeia os seus custos, né? Então, o que você vai precisar? Imposto, que geralmente a gente esquece, é muito importante colocar. Porcentagem de parcerias, o pessoal de RH, logística, transporte, infraestrutura, investimento em marketing, que a gente sempre esquece também, não tem jeito. E, finalmente, aí, que é a parte boa, né? A fonte de receita, o que vai vir para você, né? Então, no nosso caso aqui, né? Como que a gente conseguia essas fontes de receita? Eram contratações para exposição de um jogo na feira, contratações para exposição de um jogo já desenvolvido. Então a gente tinha alguns modelos de negócios. Por exemplo, a gente desenvolvia o jogo pro cliente, né? Fazia um jogo sob demanda. Aí beleza, então claro, é um desenvolvimento mais caro, né? Você desenvolve todo o jogo. E aí a gente podia falar, olha, você pode ficar com a propriedade intelectual desse jogo e aí a gente não mexe mais nele. Mais caro. Ou a gente podia falar, bom, tudo bem, você usa, tem essa versão mais barata do plano, você de repente só vai usar em uma feira e a gente continua com o jogo. O legal é que se a gente continuava com o jogo, com poucas modificações a gente podia transformar aquele jogo e utilizar para outros clientes. Então essa era uma outra fonte de receita, né? Você, por exemplo, teve um que a gente fez, teve que fazer um jogo de pênalti, né? Acho que não sei se você viu, né, o jogo? Isso. Aquele jogo foi para um monte de cliente, né? Porque a gente tinha feito... Porque um tinha pedido, aí beleza, só que ele não quis a propriedade intelectual, usou para o que ele queria, resolveu, e a gente ficou com o jogo. Só que um jogo de pênalti é algo que é mais genérico, né? A gente usava, no caso, era Kinect e realidade virtual, né? Por que é genérico? Porque pênalti é genérico, né? Você tinha as bandeiras, né, na plateia e a gente podia, por exemplo, customizar aquelas bandeiras, né? E aí aquilo já serve para outros clientes. É claro que tem um nível de interação mais baixo com a marca, né? Porque não é a mecânica do jogo não representa a oferta de valor da empresa. Mas, de repente, para o cliente que quer gastar menos ou alguma coisa do tipo, você pode encaixar. E dava certo, né? Então, a gente foi construindo isso de acordo com as demandas do mercado. Aí, o que eu fiz? Eu tinha pegado os prints dessas partes do Canvas para falar para vocês, mas eu esqueci que eu fiz isso. Aí eu falei tudo naquela parte maior e aí a gente ficou tudo se ferrando para ler as letrinhas pequenas, né? Mas eu vou fingir que eu não fiz esses prints e eu vou passar. Pronto. Legal. Resolveu. O resultado da nossa reinvenção é que a gente conseguiu mapear melhor, né, o mercado onde a gente atuaria, né? Não eram simplesmente mais jogadores em potencial do Kinect. A gente se descobriu uma empresa B2B e conseguimos alguns clientes, né? Então tem aqui as fotos de alguma das pessoas que aceitaram trabalhar com a gente, tivemos experiências muito boas. Qual que é o aprendizado disso tudo, então, né? O aprendizado é assim, tem você vai fazer o seu jogo, né? E o que você tem que pensar é que, assim, como que esse jogo vai ajudar outra pessoa? Eu acho que essa é a pergunta principal de tudo, porque tem tanta coisa, sabe? O nosso mundo, né, hoje em dia, né, tem tantas outras especializações que podem, né, ser beneficiadas com o desenvolvimento de jogos. E o principal, elas não sabem disso, porque elas não têm esse know-how do jogo, né? E aí, cabe a nós, como desenvolvedores, catar e falar, poxa, esse problema aqui que você está tendo, né, no meu caso aqui, né, nesse mapa, se foi com... Por acaso, eu acabei caindo nesse negócio de marca, né, de marketing, né? Resolver um problema. Mas, tem muitos outros, né? Tem o próprio mercado de massa, né? Que seria, sei lá, fazer o jogo para celular, né? E aí a gente pode até discorrer mais como resolver problemas de pessoas, né, na massa, né? Para celular, problemas até relacionados à psicologia, enfim, isso vai longe, né? Mas, enfim, você consegue resolver esse tipo de problema. Você pode atuar em treinamentos, você pode atuar em medicina. Acho que o recado todo é assim, a gente tem que sair um pouco da nossa bolha e entender essas outras áreas e o principal, enxergar a beleza dessas áreas, porque eu vejo muitos desenvolvedores assim,
bem fechados nessa coisa técnica, né? E super apaixonado por jogo e tal. E tudo bem, né? Só que você acaba chegando sempre mais do mesmo, né? Poxa, um médico ele faz uma coisa muito linda, sabe? Ele salva vidas. Isso é muito válido de se pensar também, né? E quantas vidas mais podem ser salvas se você, de repente, fizer um jogo que melhora a eficácia no treinamento dos médicos, que vai diminuir a porcentagem de erro deles? Sabe, a gente é acostumado como desenvolvedor a ver isso como uma coisa chata, mas eu acho que quando a gente passa a ser, sei lá, um pouco mais, acho que até humilde de repente, né? E fala, poxa, não, calma, eu tô contribuindo para a sociedade de alguma forma, né? E quando você contribui para a sociedade, você entra no mercado, e aí você recebe também, é assim que funciona, e eu acho que tá tudo bem, né? Enfim, o fato... Bem-vindo. Não? Achei que ia entrar. Tá. O fato você pode atuar em todos esses mercados e nesse meio todo vão ter esses órgãos, né, que vão te ajudar, né? No caso eu coloquei alguns aqui, tem a Ancine, a SPCine, o BNDES, Senai, Sebrae, tem o PIP da FAPESP, né? As próprias publishers, crowdfunding, competições, enfim, tem um monte de coisa, né, que pode te ajudar, tanto financeiramente quanto te dando suporte, mentoria, para você entrar nesses mercados. E uma coisa em comum que eu percebi, claro, né, esses órgãos você tem que saber quais deles acionar dependendo do que você está fazendo, né? Não adianta você chegar num projeto que não tem propriedade intelectual sendo criada e submeter pro PIP, né? Eu já fiz isso, não faça. Não dá certo? É óbvio, não vai. O fato é esse, né? Tem esse mapa, você consegue chegar nesses mercados e tem esses órgãos que te ajudam, né? Cada um vai ser uma coisa específica, mas o que eu percebi é que todos eles te perguntam de uma certa forma em comum são essas 4 perguntas aqui, ó. Primeiro, qual é a dor que você está resolvendo? Isso é importante, né? Foi o que a gente passou ainda. O que você está fazendo para ajudar? Qual o tamanho desse mercado, né? E o tamanho do mercado é algo bem abstrato, assim, né? de se pensar, mas é algo que você tem uma ordem de grandeza de quanto dinheiro circula em torno desse problema que você está resolvendo, né? Você pode ser... geralmente ele é em, sei lá, em milhões de dinheiros por ano, né? Como se calcula isso? Putz, aí é um negócio bem abstrato mesmo, né? Pode ser algo do tipo... Você quer atuar no mercado de fisioterapia, por exemplo, e aí você vê quantos fisioterapeutas existem no mundo, e aí quantas pessoas acionam esse fisioterapeuta, e você vê qual que é a hora de trabalho desses fisioterapeutas, quantas horas que você vê por dia, e aí você vê mais ou menos o montante de dinheiro que circula, né, naquele mercado. E aí você quer ajudar numa solução específica, vai ajudar, sei lá, com o Kinect para ajudar na avaliação de algum mercado lá de fisioterapia, que inclusive eu estou dando esses exemplos da na minha cabeça porque alguém está fazendo agora. Mas aí você pega assim, quais são esses exercícios de fisioterapia que o Kinect pode te ajudar, né? Então, você deixa algo mais específico, né? E aí, de novo, você faz todas essas contas e você vai ter uma noção aí, né? O que eu posso dar exemplo, por exemplo, esse mercado de fisioterapia gera no mundo em torno de 18 bilhões de dólares, né? Então só para ter uma noção, né? Cada mercado vai ter um tamanho. Por que isso é importante? Porque, obviamente, você vai entrar no mercado, imagina, um mercado que não gera nada de dinheiro, não é interessante, as pessoas não querem investir em você. Como as outras pessoas já resolvem essa dor hoje em dia? E a resposta que eu mais ouço para essa pergunta é: não, ninguém faz nada parecido com o que a gente faz. Cara, sempre tem alguém fazendo. Você não pesquisou direito, né? Exatamente. Sempre alguém tem, até aquela frase do Walt Disney, né, que acho que ficou famosa, né, que perguntaram para ele, qual que é o maior concorrente da Disneylândia, quando ele estava fazendo. Daí ele falou, é a casa da avó, né, porque é onde as crianças vão para se divertir, né. Então, é claro, se você pensar, qual é o outro parque de diversão dessa magnitude, óbvio, não vai ter nenhum outro no mundo, mas não é esse nível de que a gente está pensando, a gente está pensando num nível mais abstrato, né? A gente está pensando aonde as crianças vão se divertir. A interação mesmo do público, né? Na estrutura, né? Isso, exatamente. Quem está resolvendo a dor, né? Isso que é importante, né? Então, quando a gente faz essa pergunta em termos de concorrência, é geralmente isso, né, que eles querem saber, né? E aí, é claro, né, você vai ter as pessoas que já estão resolvendo o que a sua solução tem de diferente, né? O Disney vai ter as diferenças da casa da avó, né? Acho
porque são diferenças óbvias, né? Eu não preciso falar aqui. Mas é isso, né? Você fala bonitinho quais são essas diferenças. E eu não sei, pelo menos na minha experiência, todos esses editais são essas perguntas escritas de formas diferentes. Às vezes vem em forma de 20 perguntas, às vezes vem em forma de uma pergunta, mas é isso aí que eles querem saber, normalmente. E aí, ok, qual que é a conclusão disso tudo? Que a gente tirou da nossa experiência foi o que você consegue fazer com o seu know-how para ajudar os outros, né? Basicamente. Então, aquela coisa de, faz o jogo para você, faz o jogo para o outro, como é que você vai ser efetivo nisso? Seja resiliente, mas não persista no erro, né? Então, acho que essa foi uma lição importante, né? Porque quando a gente estava lá naquele ápice, né? E aí a gente caiu, bom, tinham várias opções, né? Uma a gente podia abandonar e falar, esse negócio de games não é pra mim, né? Então, aí a gente não tá sendo resiliente. Ou, sei lá, uma outra atitude comum seria, não, nós vamos publicar esse negócio aqui, nós vamos obrigar as pessoas a jogar esse jogo, porque eu não desisto nunca, né? Também não seria o melhor dos mundos, porque a gente já viu que não ia rolar, né? Mas qual que é o meio termo disso, né? É assim, poxa, eu não preciso parar de trabalhar com game, mas eu posso usar esse know-how que eu tive com esse meu aprendizado, que foi até de falência, para evoluir como profissional e como pessoa. E aí usar isso de uma forma abstrata para abordar outros mercados. Eu acho que esse é o mais saudável, sabe? E procurar ter uma visão abrangente da situação, né? É isso, né? Você saber identificar esses outros mercados e usar o seu know-how para ver como que a gente consegue ajudar, né? Não só aquela bolha, né? E, claro, acredite nos seus sonhos, né? Não tem jeito, né? Provavelmente você começou a fazer game através de um sonho, e esse sonho é real. Ele só vem de vez em quando de um jeito meio distorcido, assim, você tem que entender como fazer para ele dar certo, mas ele é real, ele funciona. Aí, bom, até fazendo um pouco de propaganda, né? Eu hoje em dia trabalho lá na ESE, que é a faculdade do Sebrae. Não é uma faculdade de games, mas se vocês gostaram dessa parte toda de negócio, né, de marketing, né? Tem esses caras que eles são bem especialistas, muito mais do que eu, né? Eu sou mais da parte de tecnologia mesmo lá, mas eu tenho aprendido muito com eles. E eles conseguem ajudar bastante, até mesmo passar lá no Sebrae para trocar uma ideia com o pessoal. Direto tem esse tipo de coisa aqui, né? Os speed mentorings, né? Que são programas gratuitos que acontecem, né? Esse aqui que está no slide já foi, né? Esse slide está um pouco desatualizado. Mas acontece direto, né? Então se vocês ficarem espertos lá na página do Sebrae, vocês vão ver esse tipo de coisa que ajuda e